Quando falamos em Oriente Médio, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Talvez guerras, crises ou aquele mapa complicado, que parece um emaranhado de nomes difíceis. Mas então, o que realmente está por trás dessa região tão falada, tão estratégica e ao mesmo tempo tão mal compreendida? A verdade é que o Oriente Médio não é um lugar único, simples ou fácil de entender. É uma tapeçaria viva, entrelaçada por milênios de história, culturas, religiões e povos que moldaram o mundo como conhecemos. Você sabia que ali nasceu não só uma, mas algumas das primeiras grandes civilizações humanas? E que é o berço das 3 maiores religiões abraâmicas que influenciam mais da metade da população mundial. Mas então, por que ainda hoje o Oriente Médio parece tão distante, tão confuso e até mesmo assustador para tanta gente? A resposta está na complexidade invisível que pouco se dispõe a explorar. Imagine um lugar onde mais de 20 idiomas diferentes são falados, onde árabes, turcos, persas, curdos, armênios e dezenas de outros povos coexistem, cada um com sua própria história, cultura e identidade. Mas então, como entender essa diversidade sem cair em generalizações simplistas? Por exemplo, muita gente associa automaticamente o Irã aos árabes, mas os iranianos não são árabes e falam persa, uma língua completamente distinta. Isso mostra como o conhecimento superficial pode criar confusão e preconceitos. Além disso, dentro do próprio islamismo, que é a religião predominante, existem ramos como os sunitas e os xiitas, que, apesar de compartilharem muitos fundamentos, têm diferenças históricas e políticas profundas que influenciam diretamente os conflitos atuais. Mas então, qual é o papel dessas divisões na geopolítica da região? Pegue, por exemplo, a rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã, que vai muito além do terreno político e toca questões religiosas e culturais que carregam séculos de história. Ou pense na Guerra Civil da Síria, que começou como protestos por mais liberdade e se transformou em um conflito complexo com várias forças lutando por controle, cada uma com suas alianças e interesses. E aí entra um elemento que muitos conhecem, mas poucos entendem completamente: o chamado Estado Islâmico, um grupo extremista que surgiu em meio a esse caos e que tenta impor uma visão radicalizada da religião, mas que não representa a diversidade e riqueza do Islã como um todo. Mas então, como navegar por essa imensidão de informações e entender o que realmente importa? O primeiro passo é deixar de lado as simplificações e aceitar que o Oriente Médio é um mosaico vivo, que exige atenção aos detalhes e uma abertura para entender os múltiplos pontos de vista. E é exatamente isso que vamos fazer aqui, desvendando camada por camada essa região fascinante, para que você, concurseiro, estudante ou curioso, possa construir um conhecimento sólido, que vai muito além das manchetes e dos clichês. Prepare-se para uma viagem pelo tempo, pela cultura, pela política e pelas histórias humanas que fazem do Oriente Médio um dos lugares mais importantes e complexos do planeta. Porque entender o mundo começa por compreender suas raízes mais profundas, e o Oriente Médio é um capítulo fundamental dessa história. O Oriente Médio é muito mais do que um mapa, um conflito ou um conjunto de palavras difíceis de entender. É a pulsação de histórias milenárias que ainda reverberam em cada canto do mundo, um espelho das nossas próprias complexidades e contradições. Quando pensamos nessa região, carregamos não só fatos, mas emoções, raízes e uma verdade essencial: tudo está conectado. É nessa conexão que nasce o convite para olhar além, para sentir a profundidade do que às vezes parece distante e incompreensível. E é exatamente essa descoberta que transforma nosso olhar, fazendo com que cada notícia, cada nome, cada história ganhe um novo significado, mais humano e real. Se você sentiu algo diferente, se a curiosidade despertou ou a vontade de entender mais se tornou inevitável, então esse é o momento certo para continuar essa jornada. Curta, compartilhe e comente. Não como um gesto vazio, mas como quem escolhe fazer parte de um movimento de conhecimento e consciência.
Inscreva-se para caminhar junto, porque compreender é resistir, é transformar, é construir pontes onde muitos veem muros. Seja parte desse despertar.